Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento ao nosso programa e hoje eu vou falar para vocês sobre as doenças inflamatórias intestinais. Na próxima aula nós vamos falar sobre doenças anorretais, que eu acho que é a última aula, porque houve uma mudança aí na programação da faculdade e nós vamos antecipar um pouquinho as nossas aulas e depois fazer a prova. Eu acredito que o Marcos esteja fazendo aí a programação para a gente poder segui-la. As doenças inflamatórias intestinais, elas constituem de duas doenças, a doença de Crohn e retocolite ulcerativa. São duas doenças crônicas que nós vamos ver aí durante a aula e que tem preocupado muito o dia a dia do gastroenterologista. Aqui em Gurupi, praticamente somente eu que lidava com esse tipo de pacientes. E são doenças crônicas, incuráveis, complicam muito, principalmente a doença de Crohn. Pacientes geralmente são operados várias vezes, não tem ainda a cura definitiva. Então nós vamos aqui dar uma noção para vocês de como se manifesta essa doença, de como que nós vamos dar o diagnóstico, porque na maioria das vezes que eu tenho visto aqui no consultório, são pacientes que já vêm com sintomas antigos de dor abdominal, diarreia, e que não há suspeita da doença. Então, quando nós fazemos o diagnóstico com a doença já avançada, é muito complicado para o paciente, porque aí ele já tem várias complicações, às vezes já foi operado uma vez ou mais, e, no entanto, quando nós suspeitamos daquele paciente que tem uma diarreia crônica, uma dor abdominal que incomoda, aí de repente começa a perder peso, etc., e que nós conseguimos fazer esse diagnóstico precocemente, a evolução desse paciente é muito diferente. São pacientes que evoluem muito bem, respondem melhor às drogas e têm menos problema durante a evolução da sua doença. Portanto, nós vamos falar aqui para vocês sobre as duas doenças. Antes até eu dava uma aula separada, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Mas são doenças muito semelhantes em vários aspectos, desde a sintomatologia, a fisiopatologia, algumas complicações e o tratamento também tem muito a ver um com o outro. Então eu prefiro falar as duas doenças, até à medida que for falando, comparando com uma outra, fazendo um diferencial, para que vocês saibam como fazer a diferenciação, e assim nós podemos ter um entendimento dessa doença. Mas qual que é a importância das doenças inflamatórias intestinais na nossa especialidade? Em primeiro lugar, é uma afecção crônica de ocorrência mundial. Nós vamos ver que são doenças que iniciam geralmente na fase etária muito jovem, porém ela é uma doença recorrente, vai e volta, são doenças que nós encontramos praticamente em todo o mundo, embora elas são doenças mais de países ricos. Essas doenças ocorrem mais nos países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, na Europa, alguns países, afeta geralmente mais brancos do que negros e menos comum nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. A sua causa é idiopática, quer dizer, nós não temos nenhuma causa ainda exata para que identifica essa doença, tanto é que também não temos um tratamento definitivo de cura dessa doença. A incidência é crescente, esse dado aqui ele conflita um pouco com a literatura, porque existe alguns dados dizendo, olha, essa doença está crescendo, principalmente nos países mais ricos. Porém, o que nós observamos é que, principalmente a doença de Crohn, ela tem tido realmente uma incidência maior do que a retocolite, invertendo o que ocorria há alguns anos atrás. Mas assim, o que se observa realmente é que nos países mais ricos há uma incidência crescente. O que chama atenção aqui nessa incidência crescente é que tem ocorrido mais em pessoas mais jovens, em adolescentes
e crianças, a doença tem tido uma incidência bem maior do que no adulto já mais idoso. Um dos problemas de nós lidarmos com essa doença é a sua abordagem, que ela é muito complexa. Como nós não temos uma causa específica para a doença, e nós também não temos um marcador específico para diagnosticar essa doença, nós temos que lidar com um quebra-cabeça, que seria assim o termo mais adequado para esse momento. Nós temos que lidar com a situação da idade, do quadro clínico, a situação, exames complementares, alguns exames que podem ter alterações inespecíficas, mas nos ajudam, por exemplo, os marcadores de fase aguda de inflamatórias, e principalmente o exame de colonoscopia, que pode nos ajudar a dar o diagnóstico definitivo. A dificuldade de comprovação diagnóstica é isso que eu estava acabando de falar para vocês. A inexistência de cura, ainda nós não temos cura, nós temos como fazer algumas medicações e que esses pacientes podem entrar em remissão, quer dizer, eles podem ficar assintomáticos por muito tempo, porém, sempre com o risco desses pacientes terem recidiva da doença. E por último, gente, mais um complicador nessa doença que seria a resposta terapêutica imprevisível. Nós vamos ver principalmente na doença, na retocolite, que ela recidiva mais, a resposta terapêutica ela é imprevisível. Nós temos casos de pacientes que têm doenças bem leves, de leve a moderada, e que respondem muito mal à terapêutica medicamentosa. No entanto, nós temos pacientes com lesões mais graves e que respondem bem melhor. Então, não dá para a gente fazer um esquema terapêutico e dizer ou poder afirmar que a resposta será previsível e que nós teremos uma melhoria. Até porque nós lidamos com poucas drogas aqui. Nós vamos ver lá no final, no tratamento, nós temos poucas drogas para nós manejarmos nesse tipo de pacientes. A doença de Crohn é a doença mais grave, que evolui mais gravemente, com mais complicações. Nós vimos agora há pouco que a doença inflamatória é um processo inflamatório crônico. É claro que a doença de Crohn também é uma doença inflamatória. E tem uma característica importantíssima aqui, que eu assinalei em vermelho, exatamente para chamar a atenção de vocês, que essa característica é que leva toda a sintomatologia e toda a evolução da doença e as suas complicações. É o caráter transmural. Quando eu falo que a doença de Crohn tem caráter transmural, é porque o processo inflamatório ele compromete toda a parede do intestino. Então, desde a mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa, ele compromete. Ao contrário, por exemplo, da retocolite, que só compromete a mucosa. Então, você já veja a primeira diferença em relação à retocolite. Isso é muito importante, porque sabendo que essa doença é transmural, ela, a partir do momento em que ela vai comprometendo as camadas do tubo digestivo, ela vai comprometendo com lesões importantes em cada uma delas. Só a título de curiosidade, depois vocês vão ver lá na frente também, quando compromete a mucosa, ela forma ulcerações que podem comprometer a mucosa ulcerada, levando a diarreias ou sangramento. Comprometendo a submucosa, nós temos dor importante. Comprometendo a muscular, como ela é uma doença recidivante, vai e volta, então ela tem um processo agudo, depois ela cicatriza, e isso faz com que haja uma diminuição ou estreitamento da luz intestinal. E por fim, ela comprometendo a serosa, ela pode perfurar a serosa e aí pode provocar algumas complicações bem temidas da doença, como por exemplo, formação de abscesso e fístulas entre órgãos adjacentes. Ela é uma doença persistente ou recidivante. Nós vamos observar que tem aqueles pacientes que respondem muito mal ao medicamento, ela fica aquela doença persistente, embora utilizando medicamentos. Ou ela é recidiva, tem um período de melhoria, às vezes mais longo, outras vezes mais curto, e depois ela é recidiva. Ela compromete a mucosa, a parede intestinal, o mesentério e os gânglios linfáticos, pela sua característica transmural.
Ela ocorre de forma descontínua em qualquer região do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. Isso aqui, gente, é uma outra coisa, um outro fato interessante para nós separarmos da retocolite. A doença de Crohn ela afeta da boca ao ânus. Embora existem algumas áreas de predileção, por exemplo, o ilho distal e o colo proximal. Essa é a região que compromete na maioria das vezes. Enquanto que a retocolite ela é a doença do colo. Ela se resume ao colo. Então, vocês já viram duas diferenças importantes. Uma é transmural, quer dizer, afeta toda a parede. A outra é só de mucosa. E, em questão da localização, a doença de Crohn, ela afeta todo o tubo digestivo, enquanto que a retocolite somente o colo. A retocolite é uma doença inflamatória idiopática, também sem causa conhecida, mais ou menos parecida com a doença de Crohn. Lesões inflamatórias que ascendem de maneira uniforme, homogênea pela mucosa do colo. Deixa eu só voltar um pouquinho para vocês entenderem isso aqui. Quando eu falei aqui que a doença ela ocorre de forma descontínua, quando nós fazemos a colonoscopia, ou no caso da doença de Crohn, de Delgado, quando, por exemplo, numa cápsula endoscópica ou uma enteroscopia, nós vamos ver que a mucosa ela não compromete de forma contínua, é por isso que chama descontínua. Então, eu tenho áreas com lesões, logo em seguida eu tenho áreas normais, áreas sãs da mucosa, e em seguida tem áreas comprometidas. Então, é o que nós chamamos lesões em salto, ao contrário da retocolite. A retocolite ela é uniforme, homogênea. Entre elas, nós não encontramos áreas normais. E outra característica entre as duas, que pode se diferenciar também, é que a doença de Crohn ela é descendente, quer dizer, ela compromete do delgado para o colo, geralmente poupando o reto. No caso da retocolite ulcerativa, ela é ascendente, ela inicia no reto. Praticamente 100% dos pacientes que têm retocolite têm comprometimento do reto. E aí ela ascende até o seco. Por isso nós dizemos que ela é uma lesão inflamatória ascendente. É uma doença exclusiva do colo, já falei. Ao contrário da retocolite, que compromete todo o tubo digestivo. É uma doença exclusiva da mucosa, também foi comentado, enquanto que aqui é só da mucosa, a doença de Crohn ela é transmural e é tipicamente ascendente e uniforme. Então, só repetindo o que eu falei agora há pouco, para que vocês possam sedimentar bem isso aqui, saber diferenciar essa doença. Isso aqui é muito importante do médico que faz a colonoscopia, que praticamente ele é que vai dar o diagnóstico, porque ele vai dizer como que as lesões estão se manifestando, aonde elas estão localizadas, e também o colonoscopista tem que dizer qual o grau de atividade inflamatória. Isso é muito importante. Isso vai nos ajudar lá no tratamento. Então, se ele vai dizer, olha, a lesão da retocolite compromete o reto sigmoide, é uma com atividade inflamatória moderada, isso aí vai nos ajudar muito lá no nosso tratamento. Os aspectos epidemiológicos, que nós vimos lá que é uma doença que as doenças inflamatórias comprometem mais a faixa etária de jovens, então aqui nós temos de 15 aos 40 anos, e as incidências têm aumentado mais realmente nos jovens, no adolescente. Então vocês imaginam, gente, uma doença crônica, incurável, que complica, que dá uma série de complicações, principalmente a doença de Crohn, e que inicia aos 15 anos, imagina esse paciente aí com 15, 20 anos de doença, ainda está jovem, tem 30 anos, 35 anos, o quanto que esse paciente não vai sofrer. Já falei para você, já sinalizei sobre as incidências. Nós temos alta incidência na Grã-Bretanha, Estados Unidos e Canadá. O Canadá hoje é um país que provavelmente seja o que mais tem incidência de doença de Crohn. Vocês observam que são países ricos. A baixa incidência na América do Sul, na Ásia e na África. São mais acometidos brancos e urbanos. E o fator de risco mais importante é a predisposição familiar. Nós vamos ver depois que tem um caráter genético importante
de que as pessoas que têm pais e mãe com doença de Crohn têm chance de ter de 15 a 30 vezes maior desenvolver a doença de quem não tem familiares com a mesma doença. Como é que explica, então, uma doença crônica intestinal, um processo inflamatório incurável, e nós não sabemos a causa? Então, tem vários modelos tentando explicar por que esses pacientes desenvolvem um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é persistente, ele não recidiva, esse processo inflamatório não cura e leva invariavelmente a complicações importantes. Então, existe um modelo mais simples de se explicar, que seria esse aqui para vocês poderem também entender melhor. O modelo imunopatogênico. Então, nós temos aí, em primeiro lugar, uma disfunção da barreira intestinal, uma deficiência da imunidade natural. Lá na frente eu vou explicar isso para vocês. Deficiência da imunidade natural, ativação da imunidade adquirida. Esse é o modelo mais aceito atualmente. Existe a herança genética, que nós sabemos também, e os fatores ambientais. Os fatores ambientais, principalmente o tabagismo, é o único fator ambiental comprovadamente que piora a doença de Crohn, é o fato do paciente fumar. Quando ele tem a retocolite, ele melhora quando para de fumar. Não sabemos ainda por quê. É claro que nós não vamos utilizar o tabagismo para tratar a retocolite, mas é um fator importante que esses pacientes, inclusive tem estudos mostrando que os pacientes que têm doença de Crohn, que param de fumar, que quando volta e entra em remissão e quando volta a fumar, a doença piora. Um outro fator ambiental importante seria a higiene excessiva da criança. Essa teoria ela é bem antiga. Eu me lembro que se falava muito alguns anos atrás nessa teoria, depois desprezaram essa teoria, agora recente voltou a se falar muito nessa teoria excessiva das crianças. As crianças bem higienizadas, que não pode pisar no chão, não pode brincar com areia, criança que não bota a mão na boca. É como se ela não ensinasse o seu sistema imunológico a se defender. Então, existe essa teoria de que esse tipo de crianças que durante os primeiros anos de vida, por excessivos cuidados, essa criança, o seu sistema imunológico não é exercitado, não é estimulado, e por isso é que essa criança está sujeita a desenvolver essa doença. Essa teoria ainda não tem comprovação cientificamente com trabalhos, pelo menos até agora, que possa dizer que ela tem um fundamento que não tenha dúvida. Bom, mas a disfunção da barreira intestinal, a barreira intestinal ela tem duas características de proteção. Ela tem a barreira mecânica, nós sabemos, e a barreira química. Então, a barreira mecânica da parede intestinal é feita pelo muco e pelas células epiteliais. Essa barreira impede que penetre substâncias, antígenos ou toxinas, entra livremente na parede, dentro das células. E, além disso, existe um fator importantíssimo nisso, que é as junções firmes entre as células. Existe um termo em inglês que chama tight junctions, que é um termo que diz junções apertadas, junções firmes. Então, as células estão unidas firmemente, impedindo que haja penetração de antígeno. Então, por isso que normalmente o nosso tubo digestivo convive com bactérias, com vírus, e sem nos trazer doença importante. Porém, quando há alteração nessa permeabilidade, e aí uma das teorias para a doença inflamatória é essa, pode ser que haja um aumento dessa permeabilidade. Existe também nós sabemos que a microbiota intestinal, dentre as suas várias funções benéficas no organismo, ela
leva um processo de uma proteção à mucosa, principalmente a proteção do muco e também a proteção dessas uniões firmes. E aí tem várias teorias dizendo, quando há uma alteração da microbiota intestinal, um desequilíbrio dessa microbiota, há uma alteração da proteção da parede intestinal, fazendo com que haja alteração do muco, perda das junções apertadas das células, levando a um aumento da permeabilidade intestinal. Então, gente, isso aqui pode ser a chave para a doença. Seria uma alteração da microbiota intestinal. Inclusive, existem vários trabalhos mostrando que diarreias infecciosas em crianças levam a disbiose, quer dizer, levam uma alteração do equilíbrio da microbiota, que lá no futuro, depois de alguns anos, isso pode repercutir na situação em que eu estou colocando para vocês. Esse aumento da permeabilidade intestinal, é claro que vai facilitar a entrada de antígenos intraluminais, bactérias ou produtos bacterianos, e também há a suspeita de que haja também entrada de toxinas de outra natureza, ou moléculas alimentares. Tem alguns estudos mostrando que geneticamente há os genes de formação dos mucos pode estar alterado nessa doença, fazendo com que haja produção de muco defeituoso. Há também alterações nos receptores das prostaglandinas, importante restaurador nós sabemos que ela é uma importante restauradora da mucosa intestinal. São teorias que tentam explicar por que há um aumento da permeabilidade intestinal. Mas, assim, para se entender melhor, seria há um aumento da permeabilidade, por tudo aquilo que eu falei, facilitação de penetração de antígenos bacterianos. Como a permeabilidade está aumentada, há uma invasão muito grande de antígenos bacterianos. E nessa invasão, a nossa resposta imune natural, que é a primeira linha de defesa do organismo, é a imunidade natural, que é formada por células, ela faz uma resposta imune defeituosa ou fraca, porque há uma inundação de antígenos em função da permeabilidade estar aumentada. E aí nós temos células da imunidade natural, como macrófago, neutrófilo, célula dendrítica, células de Panet e epiteliais, que são células de defesa do organismo. E também já tem estudos mostrando que esses pacientes geneticamente têm macrófagos alterados. Claro, se eles têm macrófagos alterados, esses macrófagos já não vão atuar na defesa perfeitamente como deveria. E o exemplo são os Toll-likes, que são receptores que identificam bactérias, e aí como esses Toll-likes também podem estar alterados geneticamente, eles não identificam perfeitamente essas bactérias e os macrófagos não conseguem eliminá-los. Essa é uma das teorias que está mais aceita. Como a imunidade natural, a primeira defesa do organismo, não deu conta ou não foi suficiente para eliminar todos os antígenos que invadiram a parede, entra em ação a imunidade adquirida. Essa imunidade adquirida, nós sabemos que ela produz anticorpos ou citocinas, no sentido também de debelar o inimigo que está entrando ali. Só que nesse caso aqui, como a imunidade natural não conseguiu plenamente eliminar as substâncias que penetraram na parede, a imunidade adquirida fica estimulada permanentemente. E aí provoca um processo inflamatório desgovernado no tubo digestivo, que leva às suas consequências clínicas. E as consequências clínicas são processos inflamatórios provocados por citocinas pró-inflamatórias, e que essas
citocinas pró-inflamatórias vão lesar a parede intestinal. Aí nós temos várias citocinas, como fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, 2, 6 e 17, interferon gama, etc. Então, na fisiopatologia da doença de Crohn, seria todo esse processo inflamatório vai levar inicialmente a umas anormalidades na parede intestinal. Primeiro, formação de úlceras aftoides. Lá no final da aula vocês vão ver algumas imagens identificando essas úlceras. As úlceras aftoides, o nome já está dizendo, aftoide é muito semelhante a essas aftas que aparecem na cavidade oral, na boca, e lá nós vamos ver no intestino também essas imagens muito semelhantes. Essas úlceras aftoides vão aglomerando, elas vão se juntando e formando ulcerações maiores, formando úlceras longitudinais e ou serpiginosas. Essas úlceras longitudinais, serpiginosas e o edema da parede formam imagens muito semelhantes a imagens que nós chamamos de paralelepípedo. Aqui seria o aspecto em pedra de calçamento. Quem conhece Goiás Velho, Pirenópolis, em Goiás, sabe muito bem como é que são essas ruas lá feitas de pedra de calçamento. Tem um termo no inglês que usa cobblestone. O aspecto em pedra de calçamento. Vocês viram lá atrás que as lesões da doença de Crohn são transmurais e que vai invadindo a parede. Então, ela invadiu a parede, as ulcerações vão aprofundando, chega na submucosa, depois essa lesão vai invadindo a muscular, levando a fibroses com estenoses intestinais, e aqui, gente, é uma das primeiras complicações importantes nessa doença, um dos motivos porque esses pacientes são muito operados, exatamente por essas estenoses intestinais. Ultrapassou a muscular e atingiu a serosa, ela perfura a serosa, fazendo fístulas com outros órgãos, que pode ser fístula enteroentérica, quer dizer, uma alça intestinal delgada com outro delgado, enterovaginal, pode ter uma fístula com a vagina, enterovesical, uma fístula com a bexiga, enterocutânea, ela pode exteriorizar na pele, etc. Então, é uma situação bem grave quando há uma perfuração de toda a parede. Por fim, esse processo inflamatório pode perfurar livremente na cavidade. Não é tão comum, é até muito raro, que esse paciente tenha uma peritonite difusa, aguda, por perfuração livre. Por quê? Porque como o processo inflamatório é crônico e de longo tempo, à medida que ele vai perfurando, que vai atingindo a serosa e tenta perfurar, há um bloqueio ali com o epíplon, impedindo que haja perfuração em peritônio livre. Por fim, essa perfuração também pode formar abscessos ali em torno da serosa do intestino. Então, vocês vejam como que a doença inicia e como que ela vai evoluindo, levando a complicações importantes e que ao longo desse processo esses pacientes são muito operados. Então, só resumindo, seria úlceras aftoides, são pequenas úlceras que vão aglutinando em úlceras maiores, longitudinais e mais profundas. Depois, atingindo a muscular de forma fibrose com estenose, fistuliza pela serosa, fazendo fístulas com órgãos adjacentes, pode ter perfuração livre e também pode formar abscesso. Quando nós fazemos uma colonoscopia na retocolite, nós identificamos aqui, vocês viram agora há pouco, a doença de Crohn. Quando nós fazemos a colonoscopia na retocolite, lembrar que a retocolite só compromete o colo ou o intestino grosso, nós temos lá lesões superficiais, hiperemia, edema e erosões, que é o mais comum. A mucosa é friável, com ulcerações. Aqui as ulcerações, na maioria das vezes, são ulcerações mais superficiais, não profundas como nós vimos lá na doença de Crohn. Então, mucosa é friável porque sangra facilmente. A exsudação de muco
pus e sangue. Então aqui nós vamos ter uma característica de uma diarreia tipo baixa, que esses pacientes têm essas ulcerações e depois que lesa a mucosa e produz hemorragia. Na fase crônica, depois de muitos anos de doença, a mucosa se torna pálida, atrófica e vai perdendo a sua característica triangular. O colo nós sabemos que ele é triangular e fica com aspecto tubular. Por último, forma pseudopólipos, que são lesões cicatriciais que imitam os pólipos intestinais. As alterações ocorrem de forma uniforme e contínua. Vocês viram lá que a doença de Crohn ela é em saltos. Eu tenho áreas comprometidas e lá na frente áreas normais. Aqui não, aqui eu tenho uma área uniforme. Dentro dessa área não existe áreas normais e ela é contínua, ela vai de baixo para cima no aspecto que nós chamamos ascendente. O quadro clínico da doença de Crohn, gente, ele é um pouco variável, não é tão bonitinho como está colocado aqui. Geralmente são pacientes jovens que evoluem com diarreia e dor abdominal por muitos anos. Às vezes sem suspeita de uma doença tão grave como a doença de Crohn. Por isso que a nossa anamnese tem que ser muito bem feita, no sentido de, primeiro, analisar o tempo de evolução dessa doença. Geralmente a evolução é longa. A dor abdominal, nós vamos ver algumas características aqui na frente. A febre, a diarreia, a perda de peso e doença perianal. É claro que a doença, à medida que ela vai comprometendo o tubo digestivo, e se for uma extensão maior, é claro que a sintomatologia dela também se torna mais intensa. A dor abdominal é em cólica periumbilical, pós-prandial, mas principalmente na fossa ilíaca direita, e aumenta antes da defecação. Então aqui eu chamo a atenção daquele paciente que tem uma dor crônica, geralmente a dor incomoda, no início não importa se foi depois da refeição ou não, essa dor em cólica pós-prandial ela já é numa doença mais avançada, em que tem às vezes subestenose. Aqui no caso da dor na fossa ilíaca direita, quando nós palpamos a fossa ilíaca direita, esse paciente tem uma sensibilidade maior ali na fossa ilíaca, e às vezes nós conseguimos palpar uma massa, a massa amorfa, um pouco mais mole, que significa que as alças edemaciadas, elas vão aglutinando, formando como se fosse um bolo ali. E quando nós palpamos, existe uma sensibilidade maior e uma massa meia mole. É característica do processo inflamatório ali no ilho distal e o seco e colo proximal. Quando a doença está mais avançada, que eu falei agora há pouco, que tem um comprometimento da muscular, e esse comprometimento da muscular leva a quadros fibróticos com estenose. Comprometimento do delgado, dor tipo em cólica progressiva, borborigmos, aumento dos ruídos hidraéreos, distensão abdominal e vômitos. Esse comprometimento do delgado geralmente é aquilo que eu falei agora há pouco, quando nós temos uma suspeita de suboclusão intestinal. A causa da dor, no início, ela é causada pelo edema e pelo espasmo da parede intestinal. Edema e espasmo, principalmente da musculatura lisa da parede intestinal. Na doença avançada, a dor é devida a fibrose, estenoses e ou abscessos. E aí, gente, eu quero chamar a atenção de vocês que eu tenho visto vários casos chegarem no pronto-socorro do hospital regional em pacientes em doenças avançadas. Nós temos até com 2 pacientes lá no ambulatório que foram atendidas lá no hospital com quadro de oclusão intestinal e foi operada por obstrução de doença já meio avançada. Mas E aí eu perguntei para a paciente, há quanto tempo você sente dor no abdômen? Doutor, eu tenho 2 anos que sinto dor no abdômen. Pelo menos já fui 5 a 6 vezes no hospital com dor abdominal, distensão e diarreia.
e ninguém suspeitou que fosse uma doença inflamatória intestinal. Então, quando eu chamei a atenção lá no início, exatamente, nós temos que lembrar daqueles pacientes que têm dor abdominal crônica e diarreia, tem que lembrar de doença inflamatória intestinal, para que o nosso diagnóstico não seja feito na sala de cirurgia, para que o nosso diagnóstico seja feito clinicamente. Porque quando chega na doença avançada, essa paciente é uma paciente depois de difícil controle, as medicações geralmente fazem pouco efeito colateral, até porque a medicação não tem efeito sobre a fibrose, ela tem efeito sobre o processo inflamatório. Mas desde que o intestino já está comprometido com o processo fibrótico, não há ação do medicamento nessa situação. A diarreia ela é intermitente e de intensidade moderada. Estou falando da doença de Crohn. No início é diarreia tipo alta, quando compromete somente o intestino delgado. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui antes que gere dúvida. Essa doença ela compromete delgado, por exemplo, ilho distal e seco, mas ela não vai, dificilmente ela sai dali. Ela não vai evoluindo em direção ao reto, nem evoluindo em direção ao jejum. Geralmente ela compromete aquela porção ali. Então não é a doença, quando se fala avançada, não é extensão. Nós dizemos que ela é avançada em termos de comprometimento da parede intestinal. Então ela avança da mucosa para a serose. É importante salientar isso, porque muitas vezes a pessoa fala assim, olha, tem uma diarreia tipo alta porque comprometiu o delgado. Depois, com o tempo, ela foi evoluindo e comprometeu o colo. Não, isso normalmente não acontece. Pode ser que esse paciente tenha comprometimento de delgado e de colo, ou somente de colo, e somente de delgado. Mas não, o que eu quero salientar é que essa doença ela não vai evoluindo ao longo dos segmentos do tubo digestivo. Isso não é a regra. Então, a diarreia tipo alta, quando compromete somente o intestino delgado, o que é a grande maioria das vezes. Nas doenças mais avançadas, nós temos diarreia gordurosa. Por quê? Porque há comprometimento de delgado, nós sabemos que o delgado, a mucosa é absortiva, e há um comprometimento de absorção. Esse paciente faz um quadro de má absorção intestinal, isso levando a uma esteatorreia. Diarreia com sangue ou muco, às vezes noturna, com urgência evacuatória e tenesmo, quando há comprometimento isolado do colo. E aqui também, gente, é bom que a gente chame a atenção, porque quando há comprometimento somente de colo, há muita confusão em relação à retocolite. Às vezes demora nós separarmos uma doença da outra, porque há muita confusão. Depois de alguns anos que a gente começa a tratar como retocolite, o paciente não responde ao tratamento, aí a gente começa a suspeitar que é uma doença de Crohn. Então é muito importante, quando o colonoscopista fizer o exame, ele tentar identificar as lesões, as imagens direitinho e tentar separar se é retocolite ou se é doença de Crohn, o que nem sempre é muito fácil. A febre, ela aparece em 20 a 50% dos casos, tanto pelo processo inflamatório em si, quanto pelas complicações supurativas, abscessos e fístulas. Vocês viram lá que pode formar fístulas entre alças intestinais e abscessos porque perfura a serose. Pode ser manifestação única ou predominante. Tem pacientes que, no primeiro momento, começa a aparecer uma febre vespertina, uma pequena dor abdominal, às vezes sem diarreia, e isso pode demorar algum tempo para que nós possamos suspeitar que seja uma doença de Crohn. Uma coisa importantíssima aqui na doença de Crohn é a doença perianal. Nós sempre temos que lembrar, a doença perianal compromete de 40% a 60% dos pacientes que têm doença de Crohn. É uma complicação muito grave, de difícil solução muitas vezes, e que nós não podemos esquecer. O paciente com suspeita, com diagnóstico de doença de Crohn, nós temos que examinar o ânus desse paciente.
E também pode ser a primeira manifestação. Eu tive 2 casos aqui já em Gurupi, em que o diagnóstico da doença de Crohn foi dado primeiramente por fissuras anais. O paciente reclamou que estava tendo um pequeno sangramento e uma dor anal. Eu fiz um exame proctológico nesse paciente e estranhei que ele tinha algumas fissuras diferentes. Umas fissuras que não parecia aquela fissura clássica de quem tem intestino preso. Vocês vão ver na próxima aula. E aí esse paciente muito jovem, eu comecei a suspeitar que poderia ser uma doença inflamatória intestinal. Quando eu fiz a colonoscopia, realmente eu encontrei lesões ulceradas lá no ilho distal. Então tem que tomar muito cuidado, porque esse paciente ele foi diagnosticado precocemente, porque a suspeita de que a lesão anal fosse de uma doença inflamatória intestinal. E interessante, gente, esse paciente não tinha dor importante, não tinha diarreia. Então, quando é assim, quando nós conseguimos fazer esse diagnóstico bem precocemente, é claro que a evolução muda completamente também. Esse paciente vai evoluir muito melhor, com menos complicações, com menos cirurgias. As principais manifestações anais são plicomas, abscessos, fístulas e estenose. Os plicomas são processo inflamatório da dobra da pele em volta do ânus, abscessos importantes, fístulas complexas e esses pacientes às vezes são de difícil manejo, porque precisam ser operados, precisam de medicações mais potentes para poder ter melhora. Eu já tive um caso aqui muito triste de uma moça de 18 anos, que essa paciente ela internou no hospital regional com uma dor aguda na fossa ilíaca direita. E os médicos não atentaram para a história dela, de que ela já vinha muito tempo com dor e com diarreia. E abriram a barriga dela pensando que era apendicite. E qual que é a surpresa? Não era apendicite. Ela tinha um processo inflamatório grave no ilho distal e no seco. Como ali não pôde fazer sutura, porque o processo inflamatório estava muito avançado, foi feito uma ileostomia nessa paciente. E depois de algum tempo, pediram que eu fizesse uma colonoscopia para ver se estava tudo bem e que eles pudessem reanastomosar esse ilho com o colo. A minha surpresa foi quando, ao tentar fazer o exame, ela tinha uma estenose no ânus. Então, ela tinha uma doença perianal que não foi atentada pelos médicos e que, com o tempo, a doença perianal invadiu o canal anal e fibrosou e estenosou. E é claro que isso aí não tem mais o que fazer, a não ser manter essa ileostomia indefinidamente. A retocolite ulcerativa ela se manifesta diferentemente da doença de Crohn, que vocês viram agora há pouco. Olha, ela incide em 60% dos pacientes a forma leve da retocolite. Então, nós vamos dividir a retocolite em forma leve, moderada e grave, de acordo com a sua sintomatologia. Então, ela incide, quando a forma é leve, ela incide em 60% dos pacientes. A proctite e a colite distal, 80% dos casos. Quando há comprometimento do reto e do sigmoide, nós também chamamos proctosigmoidite, que a grande maioria das situações, as lesões são no colo distal. E a pancolite, quando nós temos comprometimento de todo o colo. Praticamente 100% do colo, ainda bem que é a minoria dos casos que compromete todo o colo. Esses pacientes de forma leve, geralmente, as diarreias deles são diarreias leves, com pouco sangramento retal. Inclusive, quando compromete só o reto, que é uma proctite, esses pacientes podem até se manifestar como constipação. Eu já tive 2 casos de pacientes que tinham doença de retocolite e que se manifestava com constipação, principalmente porque o comprometimento era só do reto. Então, esses casos, o paciente tem hemorragia muito leve, às vezes a diarreia defeca 3, 4 vezes por dia, com sangue, sem pus, sem muco. Normalmente, esse paciente não tem sintomatologia importante, como anorexia, fadiga
ou dor abdominal. A forma moderada, ela compromete 30% dos pacientes. Aí, nesse caso, gente, a diarreia ela é mais frequente, o paciente defeca em torno de 6 vezes até 10 vezes no dia. É um quadro desenteriforme com diarreia invasiva, o tipo invasiva que vocês viram lá na síndrome diarreica. Muco, pus e sangramento retal, às vezes com hemorragia importante. A dor abdominal é incólica, que alivia com defecação e às vezes de ocorrência noturna, que é um sinal de alarme. Os pacientes normalmente sentem fadiga, febre baixa, porém intermitente, anorexia e discreta perda de peso. O abdômen desses pacientes geralmente tem uma sensibilidade lá no flanco esquerdo e na fossa ilíaca esquerda, uma leve sensibilidade, mas não tem defesa abdominal. Na forma grave, que acomete somente 10% dos pacientes, são quadros muito graves e muito preocupantes, porque esses pacientes defecam 10, 20, 30 vezes no dia, sangue puro praticamente, tem febre alta, tem tenesmo, anorexia e palidez com rápida perda de peso. Eu tenho visto alguns pacientes lá no regional com quadros graves assim e que tem nos preocupado muito. Primeiro porque a suspeita tem que ser pela história clínica, porque não se recomenda fazer colonoscopia nessa fase aguda assim, por duas razões. A primeira, que esses pacientes podem desenvolver um quadro chamado de megacolo tóxico, que é uma complicação muito grave em que há distensão aguda do colo transverso e que pode perfurar e fazer uma peritonite difusa, depois sepse. Um outro problema é o risco de perfuração do colo durante o exame. Então, esses casos, quando nós temos visto lá no regional, nós recomendamos que se use corticoide imediatamente nesses pacientes, que se for realmente uma retocolite, a resposta será imediata. E aí depois que esse paciente melhorou, que diminuiu a diarreia com sangue, diminuiu o quadro geral, aí nós fazemos o exame para poder comprovar o diagnóstico. Além das lesões inflamatórias intestinal, tanto da delgado quanto do reto, nós temos também algumas manifestações extraintestinais. Por exemplo, lesões aftoides nos lábios. Pode ser uma das primeiras manifestações da doença, são lesões aftoides nos lábios, aftoides. Artrite reativa. É muito comum os pacientes, principalmente quando estão na fase aguda, reclamar de dores articulares. E muitos desses pacientes são tratados no reumatologista como doença reumática. E, no entanto, não é doença reumática. É uma artrite reativa pelo processo inflamatório. Piodermite e eritema nodoso são lesões de pele, importantíssima, muito relacionada com a retocolite ulcerativa. A colangite esclerosante primária é uma lesão grave no fígado, principalmente na circulação linfática do fígado, em que há uma estenose dessa circulação, levando a colangite e levando a uma lesão irreversível do fígado, somente resolvido com transplante. O megacolo tóxico, eu falei agora há pouco, é a situação naqueles casos agudamente grave, os pacientes muito graves, que pode dar uma distensão aguda do colo transverso com perfuração e peritonite. Agora eu citei agora há pouco também que o fato da colonoscopia ser feita nesse período da gravidade maior é contraindicado o exame, porque pode desencadear um megacolo tóxico. Quando eu faço a colonoscopia, eu injeto ar no colo para poder distendê-lo. Até o preparo do colo com laxativos pode desencadear um megacolo tóxico. Então, não se recomenda fazer o exame de colonoscopia nessa fase da doença. E também, gente, na retocolite, uma coisa que chama atenção é a transformação maligna, é a transformação do câncer, mais até do que na retocolite ulcerativa. Então, pacientes que têm mais de 15 anos de doença
e sem tratamento ou com tratamento irregular, a chance de transformação maligna ou de neoplasia vai dobrando a cada tempo ou a cada período. Isso é importante porque se nós temos a suspeita de que esse paciente possa desenvolver uma doença maligna, principalmente aquele paciente que não faz o tratamento correto ou que a doença já é de longa data, tem que se fazer a cada 2 anos colonoscopia com biópsia de todo o colo ou biópsia das lesões suspeitas. Aí, nesse caso, a indicação de se retirar o colo desse paciente. As complicações nas doenças inflamatórias intestinais, nós temos a suboclusão ou obstrução intestinal. Vocês viram por que eu tenho a suboclusão ou obstrução? Porque há comprometimento da muscular com fibrose e estenose. A hemorragia é muito mais comum, a hemorragia na doença do colo, tanto na retocolite quanto na doença de Crohn, mais comum na retocolite. Abscessos e fístula, mais comum na doença de Crohn. Eu tenho abscesso perianal e abscesso intraabdominal. Eu tenho fístula perianal e tenho fístula intraabdominal. As estenoses, o megacolotóxico, já citei o megacolotóxico, principalmente na retocolite, e a transformação maligna também na retocolite. O diagnóstico clínico, os marcadores sorológicos, exame radiológico e exame endoscópico. Nós vimos lá no começo que eu não tenho um marcador específico para essa doença. Assim como, por exemplo, eu tenho um marcador para AIDS. Se a sorologia de AIDS está positiva, é AIDS. Se está negativo, não é AIDS. Aqui nós não temos esse marcador sorológico. Então, eu tenho que usar a minha anamnese, o meu quadro clínico, a minha história clínica. Eu tenho que fazer os marcadores sorológicos, o exame radiológico e principalmente o exame endoscópico. O hemograma vai me mostrar uma leucocitose ou trombocitose. Trombocitose é fase aguda, inflamatória. A albumina, reagente negativo da fase aguda. Geralmente esse paciente tem uma hipoalbuminemia, tanto por descamação da mucosa, quanto por baixa ingestão alimentar, que esses pacientes geralmente fazem, por causa da anorexia. Importante verificar a velocidade de hemossedimentação desse paciente. Nós sabemos que os processos inflamatórios levam a uma maior viscosidade sanguínea, com aumento da velocidade de hemossedimentação. Nesse caso, ela está mais alta. A proteína C reativa, que também é um reagente de fase aguda. Mas principalmente a calprotectina fecal, que é um produto derivado dos neutrófilos. Esse exame é feito nas fezes, colhe-se as fezes. Como ele tem um processo inflamatório, ele tem uma grande quantidade de neutrófilos. Esses neutrófilos não são destruídos na luz intestinal e eles são eliminados nas fezes e através disso nós conseguimos identificar. Ele reflete o grau de inflamação mediado por essa célula. É o exame mais recente e que tem nos ajudado muito, tanto na suspeita do diagnóstico, porque se esse paciente tem uma diarreia, uma dor abdominal e nós fazemos aí os marcadores sorológicos estão positivos, nós temos uma suspeita muito grande de que seja um processo inflamatório. Porém, se esse paciente tem os marcadores sorológicos negativos, nós vamos pensar numa doença, numa dor abdominal e uma diarreia, por exemplo, numa síndrome de intestino irritável ou uma diarreia de outra causa, mas não de uma doença inflamatória intestinal. A calprotectina também é importante no acompanhamento desses pacientes. Ela tem que servir de parâmetro no nosso tratamento. Então, eu faço a calprotectina antes do tratamento, quando eu estou investigando esse paciente, e se ela está alta, eu vou iniciar o tratamento desse paciente. Lá na frente, eu vou pedir outra calprotectina para comparar. E ela que vai ser o meu parâmetro de melhora. Quando eu falo o paciente está em remissão, é o paciente que está sem sintomatologia e que na colonoscopia geralmente o colo está normal. Então eu digo que esse paciente está em remissão. Nós não devemos fazer colonoscopia rotineiramente nesse paciente, não há necessidade. Por isso que eu tenho que ter um parâmetro como a calprotectina fecal. Da mesma forma, se eu suspeito que esse paciente está recidivando a doença, eu peço a calprotectina fecal e vejo e comparo se essa calprotectina está aumentando nos valores, vamos dizer,
importantes. E aí é claro que esse paciente deve estar fazendo uma recidiva da doença. O exame radiológico, a tomografia computadorizada, a enterografia é o exame ideal para a doença de Crohn de Delgado, para me saber exatamente qual que é a extensão de comprometimento dessa doença no Delgado. A enterografia é um exame que nós usamos o contraste neutro, por exemplo, o paciente toma muita água, agora recentemente estão usando leite, para que haja uma distensão dessa alça e a tomografia poder mostrar se tem edema nessa alça, se a parede está espessada e também qual que é o comprometimento, o grau de comprometimento dessa mucosa. Isso é muito importante nós sabermos quanto de delgado está comprometido. Isso também pode ser feito pela ressonância nuclear magnética, aqueles pacientes que não podem submeter à radiação. A ultrassonografia, ela tem uma sensibilidade muito baixa para o nosso exame. Mas o padrão ouro é a colonoscopia. E aqui, gente, olha, o diagnóstico da colonoscopia, da doença inflamatória, ela é dada por um bom colonoscopista. O colonoscopista que dá o diagnóstico, ele tem que estar habituado com a doença, ele tem que tratar o paciente, ele tem que ter conhecimento da doença. Porque se ele não tiver, ele não consegue dar o diagnóstico e o diagnóstico da colonoscopia é que vai nos orientar no tratamento. Por isso que eu falei lá no começo, o colonoscopista tem que dizer, olha, qual que é o segmento que está comprometido, qual que é a atividade desse comprometimento. Então eu tenho uma proctossigmoidite, comprometeu o reto, o sigmoide, e a lesões importantes eu tenho que colocar no meu laudo. Grau de atividade inflamatória, leve, moderado ou grave. Porque dependendo desse laudo é que eu vou iniciar meu tratamento. Então, colonoscopista, repetindo, existe colonoscopista e colonoscopista. Tem colonoscopista, por exemplo, que ele não é gastro. Então, ele não é habituado com a doença. E aí, isso muda um pouco. Quando nós estamos querendo saber o comprometimento também do delgado, nós podemos estar fazendo a cápsula endoscópica. A cápsula endoscópica vai filmar o delgado e vai dizer quais são as áreas comprometidas. Lembrar que a cápsula endoscópica não pode ser feita no paciente que tem suspeita de semioclusão intestinal ou oclusão intestinal, que a cápsula pode parar lá onde está obstruído. Gente, o tratamento da doença inflamatória intestinal, vocês viram lá no início que ele é muito complexo e a resposta é muito incerta. Então, nem sempre nós vamos ter uma resposta meio padronizada dos pacientes. Nós vamos ter respostas das mais variadas possíveis. Porque envolve muitos fatores, principalmente o grau de comprometimento dessa mucosa quando você inicia o tratamento, a quantidade de segmentos comprometidos, também é importante. Por isso que eu volto a assinalar para vocês. Lembre da doença de Crohn no paciente jovem que tem diarreia e dor abdominal. Pense nela. Peque por excesso, mas não peque por omissão. Então não custa nada. Paciente de 15 anos, 20 anos, tem uma dor abdominal que está incomodando sempre e que tem diarreia, faça a colonoscopia nesse paciente. Você pode até estar pecando por excesso, mas você tem uma grande chance de dar um diagnóstico e salvar a vida desse paciente. O objetivo do tratamento é a supressão dos sintomas inflamatórios. Claro, eu não tenho o objetivo de curar esse paciente, porque até hoje não tem cura para essa doença. A melhoria da qualidade de vida, e lembrar, gente, que esses pacientes costumam ter uma qualidade de vida muito ruim. Primeiro porque são jovens, têm muita diarreia, os pacientes evoluem com muita dor abdominal, e isso limita a vida desses pacientes. Então, nós precisamos melhorar a qualidade, melhorando ou diminuindo os sintomas. Lembrar que essas medicações, vocês vão ver daqui a pouco, elas têm uns efeitos colaterais importantes, inclusive podendo até impedir o uso contínuo desses medicamentos.
O objetivo principal do tratamento é a indução e manutenção da remissão. Eu tenho que induzir a melhora e depois eu tenho que fazer o medicamento para manter essa melhora. Isso nós chamamos de remissão. Então, remissão, de novo, é aquele paciente que tinha sintomas e que nós fizemos um remédio, esse paciente ficou assintomático e que na colonoscopia praticamente nós não vamos ver mais lesões. Então, aquele paciente, ele não está curado, ele está em remissão. Por isso é que ele não pode parar de tomar o remédio. Mesmo estando bem, ele não pode parar de tomar o remédio. E aí, gente, eu abro um parênteses aqui. Um dos problemas mais sérios que nós temos, principalmente na retocolite, é exatamente essa situação do paciente que fica assintomático, ele acha que está curado e para de tomar o remédio. Ou outras vezes, também, até por questões financeiras, esse paciente não tem condição de comprar o remédio, porque vocês vão ver que ele toma em grande quantidade e essa medicação não é barata. Importante também prevenir as recidivas dos sintomas. Lembrar que na doença de Crohn, quanto mais recidiva, mais complicações. E aí nós temos que tomar muito cuidado nessas situações. O tratamento medicamentoso, eu não vou entrar muito em detalhes do tratamento, porque essas doenças, na realidade, elas são mais afeitas aos especialistas. Mas é importante que vocês saibam que existem as doenças, como que ela evolui, como que ela se manifesta, para vocês também terem uma noção e poder suspeitar e diagnosticá-la. Então, nós vamos usar a sulfasalazina, a mesalazina e o corticosteroide, chamado anti-inflamatórios. A sulfasalazina é um medicamento muito antigo, né? Derivados da aspirina. Esse medicamento é de 1930, qualquer coisa, 1940, e que se usava lá como anti-inflamatório e depois descobriu-se que ele tinha um efeito na doença inflamatória. Importante, só a título de curiosidade, naquela época, como esses pacientes têm muitas dores articulares, vocês viram lá que tem artrite reativa, usava-se a sulfasalazina nesses pacientes. E na realidade, esses pacientes, a maioria deles tinha diarreia, tinha dor abdominal, pela doença inflamatória, e esse paciente melhorava. E aí começou a se levantar a hipótese de que realmente esse medicamento tem um efeito importante A mesalazina é uma derivada da sulfasalazina, que tirando um radical da sulfasalazina, ela é um medicamento que dá menos efeito colateral. É a 5-ASA. Os corticosteroides, nós vamos ver quando deve ser usado os corticosteroides. Bom, saindo dessa situação, nós entramos na situação dos imunossupressores. Aí nós temos as azatioprinas, que é as tiopurinas, a ciclosporina e o metotrexate. Os antibióticos, principalmente nas doenças perianal, metronidazol, ciprofloxacina, os probióticos, ainda não está comprovado o uso do probiótico. E por último, a terapia biológica. Nós temos alguns anticorpos monoclonais, chamado anti-TNF, antifator de necrose tumoral alfa, que é o infliximab, foi o primeiro que surgiu, que é o Remicade. Atualmente no Brasil está se usando o adalimumab, que é o Humira. Os corticoides, eles induzem a remissão de grande maioria dos pacientes. Lembrar que usar corticoides nas formas moderadas ou graves da doença, somente na fase aguda, ele é ineficaz para a manutenção do tratamento. Tanto ele não mantém a remissão, quanto seus efeitos colaterais, que vocês sabem, são vários efeitos colaterais, desde indução de diabetes, pois ele leva à intolerância à glicose, desenvolvimento de hipertensão, úlceras gástricas, osteoporose, problemas psiquiátricos, etc. Então, é uma infinidade de sintomas colaterais que impede que ele seja usado na manutenção. Então, reservado para as formas moderadas e graves da doença inflamatória, as drogas é a prednisona, hidrocortisona e a budesonida.
Normalmente nós fazemos desses pacientes com retocolite ou mesmo doença de Crohn, inicialmente, se for moderada grave, dosagem de 60 miligramas, dose máxima, porque 60 miligramas durante um período até ele entrar em remissão. Depois nós começamos a desmamar essa droga e depois do desmame nós trocamos esse medicamento. A hidrocortisona é usada naqueles pacientes que não têm resposta à prednisona oral ou aqueles pacientes muito graves que estão internados e nós fazemos a hidrocortisona injetável 300 mg dia durante 5 dias. Na retocolite, gente, nós vamos usar a sulfasalazina de 2,4 a 4,8 gramas por dia, a mesalazina tópica, enema ou supositório anal ou retal associada ao uso oral. Hoje se preconiza que todos os pacientes que têm lesão lesões retais ou proctossigmoidite, o tratamento melhor, que tem melhor resposta, é o uso de mesalazina oral com o uso da mesalazina tópica em forma de enema ou de supositório, 1 grama de supositório. Existe também a possibilidade de usar prednisona ou hidrocortisona retal ou retais, também com resposta. Os pacientes com doença de Crohn não tem indicação de usar os salicilatos. Hoje já chegou à conclusão que o uso de mesalazina é contraindicada nos pacientes com doença de Crohn, até porque não tem resposta suficiente. Então, nós vamos usar o imunomodulador nos pacientes corticoide dependentes, refratários ao tratamento, com esse composto e com aminosalicilate. Aqueles pacientes que não têm resposta com essas drogas, eles não estão melhorando. As drogas é a azatioprina, o methotrexate, nós temos bastante experiência com a azatioprina, na dosagem de 1 a 1,5 miligrama por quilo de peso. O problema da azatioprina, tem que lembrar que o efeito pleno dessa droga, ela só se completa após 3 meses. Então, enquanto estiver usando a azatioprina, tem que usar algum outro medicamento, que seja methotrexate, que seja a mesalazina ou o corticoide, até que a azatioprina tenha efeito pleno, em torno de 3 meses. A terapia biológica seria a última opção de tratamento, quando realmente não há nenhuma mais resposta a outras drogas, ou em pacientes complicados. Então, fator de necrose tumoral alfa, o anti-TNF, pacientes não responsivos a outras drogas, quer dizer, não responde a mesalazina, ao corticoide, não responde aos imunomoduladores, como a azatioprina, e as complicações que o paciente tem abscesso, fístula, principalmente doença anal. E nós temos 2 drogas no Brasil, o Remicade e a adalimumab, já tem outras drogas no mercado europeu e mercado americano, o vedolizumab, por exemplo, que ainda não chegou no Brasil. Mas nós estamos usando hoje o adalimumab, o Mira. Essa droga, gente, ela é uma droga, como ela é uma droga imunossupressora, ela tem vários efeitos colaterais e vários cuidados nós temos que ter ao usá-la, principalmente no aparecimento de infecções oportunistas, no desenvolvimento de tumores, por exemplo, linfoma, e aí por diante. Então, outra coisa, essa droga ela é muito cara. E esse paciente, quando começa a usar essa droga, tem que usar ela continuamente. Só para vocês terem uma ideia, o adalimumab hoje, duas seringazinhas dessas de aplicação, está em torno de 6 a 8 mil reais. E esse paciente teria que fazer 4 aplicações na indução, 4 aplicações na semana 0, mais 2 aplicações na semana 2 e depois a cada 15 dias uma aplicação, continuamente. Tratamento cirúrgico, doença de Crohn, 80% dos pacientes serão submetidos a pelo menos uma cirurgia. Vocês viram lá, o paciente é operado por oclusão intestinal, por abscesso, doença anal, fístula. Então, tudo isso leva a cirurgias abdominais. Tratabilidade clínica, quer dizer, não teve resposta ao tratamento. Manifestações extraintestinal de difícil controle, por exemplo, a doença hepática.
as emergências, oclusão intestinal, perfuração com peritonite, abscesso. A retocolite, obstrução maligna. Vocês viram que a retocolite não tratada ela evolui e tem chance muito grande de desenvolver um câncer. O megacolotóxico com perfuração em peritonite e enterorragia maciça. Esses casos se indica a colectomia total. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens rapidamente para encerrar a aula daquilo que eu falei agora há pouco. Olha aqui, isso é um colo normal, uma imagem do colo normal. Aqui são as úlceras aftoides. Vocês vejam que elas são úlceras esparsas, pequenas, elas vão aglutinando, formando úlceras maiores, como por exemplo aqui. Você vê que tem aqui é uma úlcera bem profunda, aqui são os edemas em volta. Aqui uma úlcera profunda no ilho distal. O ilho também com uma úlcera menos profunda, longitudinal. Aqui aquela imagem de pedra em calçamento, que nós chamamos de imagem paralelepípedo, que é a imagem que caracteriza a doença de Crohn. Isso é formada pelas lesões ulceradas, que são longitudinais, e pelos edemas, que vão fissurando e formando essa imagem de pedra de calçamento. Aqui é uma situação de uma colite ulcerativa difusa. Vocês vejam que o edema está tão intenso que está quase fechando a luz do intestino. E aqui vocês veem aqui mais embaixo, essas áreas mais branquiçadas são úlceras. A retocolite ulcerativa inespecífica, olha, ela é uniforme, homogênea. Vocês estão vendo que compromete toda a parede, sem áreas normais. Olha aqui, ó. Olha aqui, toda a parede comprometida, sem áreas normais. Por isso nós dizemos que são lesões uniformes e homogêneas, ao contrário da doença de Crohn, que é lesões em salto. Eu tenho uma lesão aqui, na frente eu tenho uma mucosa normal. Olha, úlceras profundas em retocolite ulcerativa. Verdadeiros buracos, né? Aqui uma doença já avançada, cicatrizada. Vocês vejam que o colo aqui ele se tornou tubular. Aqui essas imagens mais avermelhadas são os pseudopólipos. E obrigado, gente.